Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete. E ele lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte minha morta, ouvi-me e intercedei por mim, junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Hete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Hete, a saber todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nela está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me. Peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata, e de que este lhe falara diante dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro em Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Hete se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso levarei teu filho à terra de onde saístes. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, fazendo o segundo resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se ele e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: Ó Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé de uma fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba,
e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ele de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente para saber se teria o senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos delas, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem as filhas? Peço-te que me digas, haverás em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão, chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E ele disse, entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Então disse seu servo Abraão. Então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai, e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo, e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então será desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem desobrigado, estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis agora junto à fonte da água a moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela responder, bebe, e também tirarei água aos teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu, assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro no ombro. Desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço-te que me des de beber. E ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem as filhas? E ela me respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pôs o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos.
E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendize ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a, e vai, seja ela a mulher do teu filho, do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestido, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seus irmãos e sua mãe. Depois comeram e beberam, eles e os homens que estavam com eles, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo. Na jornada, permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Quereis ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiam o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Ber-lai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem de quem pelo... De, desculpa. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou assim. Foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Desposou Abraão outra mulher, chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Alsrim, Letussim, Lumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Bidá e Elda. Todos esses foram filhos de Queturá. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro de Mamre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Éter, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e seu filho Isaque habitava junto a Ber-lai-roi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, de Agar, egípcia, serva de Sara, que lhe deu a luz. E esses os filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. São esses os filhos de Ismael, e esses os seus nomes, pelas suas vidas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo.
Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Assíria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Então essas gerações de Isaque, e filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou a esposa Rebeca, filha de Betuel, e o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco de seu cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois Jacó deu, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.